Bom, pessoal, dando continuidade, né, eu fiz o exemplo, né, anterior, basicamente a propriedade anterior, né, que é esta propriedadezinha aqui, que eu expliquei para vocês, ela diz o seguinte, que se a gente tiver uma raiz aqui, né, de um índice qualquer, índice 3, 4, 5, por aí vai, 2, e a gente tiver dentro dessa raiz, né, uma multiplicação, a gente vai fazer o seguinte processo, a gente vai colocar raiz, né, em um número e depois colocar a raiz no outro. Só isso. Se a gente tiver, torno a repetir, uma raiz aqui, né, de um índice qualquer e aqui dentro uma multiplicação, então a gente vai ter o quê? Raiz enésima de A, nesse caso, né, colocar a raiz no A, multiplica pela raiz no B. Só isso. Né? Com A, um número real positivo, B também um real positivo, N um natural, certo? E N maior do que 1. Ok? Somente esse caso. Né? Somente isso. Quinta propriedade. Né? A quinta propriedade, gente, ela ocorre o inverso da quarta propriedade. Né? Então, ela vai simplesmente nos lembrar de que se a gente tiver uma raiz de um índice qualquer e aqui dentro a gente tiver, digamos, uma fração, né, A sobre B, então a gente vai colocar o quê? Raiz enésima no A, né? E raiz enésima no P. Ou seja, o que eu fiz com a raiz? Eu distribuí, né? Coloquei raiz no numerador aqui, ó. E coloquei raiz no denominador, certo? De modo que aqui eu tenho um índice N e aqui eu tenho um índice N. Então, só posso fazer isso, né, colocando o mesmo índice. Ou seja, vamos pegar aqui, por exemplo, essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de 25 sobre 9. É a mesma coisa de você pegar raiz de 25, colocar a raiz no numerador, raiz de 25, dividido pela raiz do 9. Pronto. Colocou raiz em cima, colocou raiz embaixo. Então, torna a repetir. Se você tiver raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, né? Qualquer índice, né? E dentro dessa raiz você tiver uma fração, é só você colocar essa raiz no numerador e no denominador. Então, por exemplo, se eu tivesse raiz cúbica de 27 sobre 8, por exemplo. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar raiz cúbica no numerador da sua fração. No caso, seria isso aqui, ó. Raiz cúbica de 27 sobre raiz cúbica de 8. Certo? E aqui você vai fazer o seguinte. Ó, raiz cúbica. 27, gente, se vocês forem fatorar, é a mesma coisa de 3 elevado a 3. E aqui, ó, raiz cúbica de 8. O 8 é a mesma coisa que esse númerozinho aqui, que 2 elevado a 3, certo? É a mesma coisa. Então aqui, ó, simplifica esse com esse, simplifica esse com esse. O resultado seria quanto? Aqui em cima seria 3, não é? E aqui embaixo seria 2, certo? 2. Pronto. É só isso, né, o que essa propriedade diz. E em muitos casos anteriores a gente já utilizou essa propriedade. Né? Se vocês lembrarem, eu já expliquei para vocês, adiantei na verdade ela para vocês. Né? E agora
vocês podem perceber também, a gente pode dizer o quê? Que raiz cúbica de 27 sobre 8 é igual a 3 sobre 2, certo? Igual a 3 sobre 2. Então, a adição algébrica de radicais. Dois ou mais radicais, eles são semelhantes. Então, vamos aqui. Dois ou mais radicais, eles são semelhantes quando tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Beleza? Então, por exemplo, menos 3 raiz de 10 e 10. Eles são radicais semelhantes. Por quê, gente? Porque aqui, ó, tem o índice 2 e índice 2, certo? Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Então, beleza, são radicais semelhantes. Ok? Então, por exemplo, se eu tivesse também 4 raiz de 5 e fosse comparar com raiz de 5, por exemplo. Bom, raiz de 5. Eles são radicais semelhantes. Ó. Aqui eu tenho raiz quadrada de 5, né? E aqui também eu tenho raiz quadrada de 5. São, no caso, eu tenho um índice igual, né? O mesmo índice aqui. Aqui eu tenho o mesmo radicando, né? O mesmo número que fica dentro da raiz. E aqui também, ó. Então, posso dizer que eles são semelhantes. Eles não são iguais. Entendam. São semelhantes, não iguais. Ok? Iguais seria outra história, mas eles são semelhantes. Ok? Todas as vezes em que os radicais tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando, poderemos fazer a operação de adição, de subtração, né? Então, digamos o seguinte. Você está aqui, né? Aí tem 4 raiz de 5. Digamos que você tenha isso. Você tenha 4 raiz de 5 mais raiz de 5. Certo? Digamos que você tenha esta hipótese, certo? Galera, observem que eu tenho índice 2, aqui dentro é 5, aqui também índice 2, e aqui eu tenho o número 5. O que eu faço? Né? Os radicais são ditos semelhantes. Então, você pode realizar a operação de soma. Aí vocês vão imaginar como se aqui tivesse 1 vezes raiz de 5. E aqui eu tenho 4 vezes raiz de 5. A gente vai somar como se estivesse somando 4 mais 5. Então, você vai colocar 4 mais 1, aliás. Então, você vai colocar 4 mais 1, 5. Né? E aí, só repetir a raiz, só conservar. Aqui, ó. Raiz quadrada de 5. Então, se eu pegasse essa operaçãozinha aqui, ó, 4 vezes raiz quadrada de 5, mais 1 vezes raiz quadrada de 5, o resultado seria esse, 5 vezes raiz quadrada de 5. Então, a gente, à medida que for vendo mais exemplos, a gente vai conseguindo entender melhor. Então, por exemplo, reduza a um só termo esta expressão. Gente, primeiro passo que vocês vão ter que analisar. Os radicais são semelhantes? Ó, eu tenho raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui, tenho raiz de 3 aqui também, e tenho raiz de 3 aqui também. Então, o que eu vou fazer? No final de tudo, eu sei que raiz de 3 sempre vai me manter. Né? Por quê? Porque não tem como eu calcular a raiz de 3, né? Não é um número real, um número racional. Quer dizer,
não é um número fácil de calcular, perdão. Não é um número fácil de calcular. Então, como eu sei que não é um número fácil de calcular, eu vou manter ela. Por quê? Porque aqui ela está aparecendo em todos os termos. Ó. Raiz de 3 aqui no primeiro termo, raiz de 3 aqui também no primeiro termo, raiz de 3 aqui também no primeiro termo e raiz de 3 aqui também no primeiro termo. O que eu vou operar? Eu vou operar só com esses valores aqui, ó, 10, 5, 11 e 2. Tá? Então, é a mesma coisa que você está fazendo. 10 mais 5 menos 11 mais 2. Só isso. Ou seja, você só vai operar com os números que estão aqui, ó, fora da raiz. O 10, o 5 e o 11. 11, né? E 2, nesse caso. E manter a raiz quadrada de 3. Beleza? Certo? Vamos manter ela aqui e vamos operar só com esses números aqui. Certo? Então, vamos lá. 10 mais 5, 15. 15 menos 11, 4. 4 mais 2, 6. Né? Tá aqui. E agora, ó, você vai só manter a raiz. Raiz quadrada de 3. Ok? O princípio é esse, gente. Certo? Ou seja, é só você repetir a raiz que sempre aparece, né, naqueles termos e operar só com os números que estão fora da raiz. Ó. Nesse caso, 10, 5, 11 e 2. Certo? Somente. Multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Bom, para realizar multiplicação e divisão de radicais, né, os índices das raízes devem ser iguais. Então vamos ver os exemplos aqui. Certo? Beleza, a gente tem isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 2. Beleza. Gente, como eu falei, a gente só pode realizar operações, né, de multiplicação, divisão, com as raízes se elas forem iguais, né, se os índices, né, dessas raízes forem iguais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui e resolver esta expressão. Né? A gente vai fazer aqui, né, um processo um pouco longo, mas que a gente consegue entender os resultados, certo? Então aqui, ó, eu vou usar uma práticazinha chamada distributiva. Alguns professores vão chamar de regra do chuveirinho, né? Então você vai multiplicar esse raiz de 3 por esse, e depois esse raiz de 3 por esse aqui, certo? Depois, esse valor com esse aqui, e este número com esse aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro, multiplicar o raiz de 3 por raiz de 3. Então vai ficar esse aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Mais, né, que aqui é positivo, aliás, vai dar menos, né? Perdão. Aqui a gente vai colocar o seguinte, raiz de 3 vezes raiz de 3. Aqui, ó, observem que o sinal do raiz de 3 é positivo e aqui é negativo. Mais com menos na multiplicação vai dar menos. Raiz de 3 vezes 2 raiz de 2. Ó. Raiz de 3 vezes
2 raiz de 2. Certo? Mais com mais vai dar mais. E aí eu teria 2 raiz de 2. Não. Agora eu estou fazendo esse com esse, né? 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Mais, aqui ó, mais com menos daqui, né, vai ficar assim, ó, menos 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Certo? E aqui, ó, simples. Gente, eu falei que os índices têm que ser iguais. Ó, índice 2, índice 2. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 9. Certo? Ou seja, você vai manter o índice, ó, no caso é raiz quadrada, e multiplicar aqui dentro, ó, 3 vezes 3, 9. Menos, aí ó, índice 2 aqui, índice 2 aqui. E esse 2, professor, você tá fora da raiz? Tá, então você coloca ele logo aqui na frente, ó. Coloca ele aqui para não confundir, né? E você vai fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 2. Certo? Raiz quadrada de 3 vezes 2. Mais aqui o mesmo, do mesmo jeito, pessoal. Coloca esse 2 que está fora das raízes, você já deixa ele logo aqui na frente. Já fica mais fácil para você. Você coloca aqui, ó, raiz quadrada, né? Aí, ó, mesma coisinha, 2 vezes 3. Professor, mas por que eu posso multiplicar? Vou tornar a repetir. Porque aqui, ó, na sua raiz você tem índice 2 e aqui também o mesmo índice. Também é 2. Aí você pode multiplicar sem problema nenhum. Agora, se fossem índices diferentes, não. Aí eu não poderia multiplicar. Menos, né, ó, a mesma coisa aqui, você vai colocar 2 vezes 2, ó, porque esse cara aqui está fora e esse cara aqui também está fora. Então, vezes 2, né, vezes, ó, aí aqui eu tenho índice 2, aqui também eu tenho índice 2. E eu vou colocar aqui, ó, repetir o índice, né, e multiplicar 2 vezes 2. Certo? Então aqui, ó, isso tudo é igual. Raiz quadrada de 9 é 3. Né? Menos 2. Vou só repetir esse 2 que está fora aqui da raiz, ó, certo? Aí aqui vai ficar raiz quadrada. 3 vezes 2, 6. Menos 2 raiz de 6. Mais. Repete o 2, ó. Aí aqui eu teria raiz quadrada. 2 vezes 3 também vai dar 6. Só um minutinho aqui. Raiz quadrada de 6 menos. Aí, pessoal, observem. 2 vezes 2, 4. Né? Multipliquei esses que estão aqui fora. Aí, ó, vezes raiz quadrada. 2 vezes 2 é 4. Né? Que isso tudo vai ficar o seguinte, é igual a 3 menos
2 raiz de 6, 2 raiz quadrada de 6, que eu posso colocar o índice como não colocar, vai ser raiz quadrada, mais 2 raiz quadrada de 6, menos 4. Raiz quadrada de 4, pessoal, é 2, né? Então, aqui, ó, como existe uma multiplicação no meio, você vai colocar a devida multiplicação vezes 2, certo? E aí, chegamos ao fim, né? A gente conseguiu, digamos assim, simplificar ao máximo a nossa expressão, certo? Só que, como ele quer que a gente calcule, né, a gente vai fazer isso aqui, ó. Agora é só operar com esses resultados aqui que a gente tem, certo? Então aqui, ó, vai ficar 3. Aí, ó, observem que menos 2 raiz de 6 e mais 2 raiz de 6 é o mesmo número, só que com sinais opostos. Então, se eu somar uma coisa com sinal oposto da outra, vai dar 0. Então, isso aqui vai dar 0. Então, vai ficar 3, né, menos esse resultado aqui, ó. Quanto é 4 vezes 2? 8. Então, vai ficar 3 menos 8, que é igual a menos 5. Certo? Igual a menos 5. Então, pessoal, o que eu quero que vocês realmente entendam desse exemplo? Eu quero que vocês entendam que todas as vezes que vocês tiverem raízes com índices iguais, vocês vão poder realizar, né, operações de multiplicação, certo? Então, todas as vezes que os índices tiverem, quer dizer, todas as vezes que as raízes tiverem o mesmo índice, vocês vão poder realizar multiplicações, ok? Então, a divisão é a mesma história, né? A divisão segue o mesmo princípio, ok? Nesse caso aqui, peguei um exemplo bem simples, né? Raiz cúbica de 96 sobre 2. Né? Acima está os passos ilustradamente, né? Como é que faz. E aqui embaixo eu vou mostrar só para vocês como é que a gente chega nesse resultado de fato. Primeira coisa, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Beleza. Gente, vocês observam que aqui eu tenho o índice 3, aqui embaixo eu também tenho o índice 3. É o mesmo índice. Se é o mesmo índice, eu posso fazer isso aqui muito bem. Coloca raiz cúbica, certo? Aí você vai repetir o 96 e dividir, porque era uma fração, né, anteriormente, sobre 2. Sobre 2, ok? Certo? E agora? Agora, ó, você vai colocar raiz cúbica e realizar a divisão. 96 dá para dividir por 2? Dá 48. Certo? 48. E agora? Agora você vai fatorar esse número, né? 48, eu posso dizer que é a mesma coisa de, né, fazer isso aqui, ó, raiz cúbica. 48 é a mesma coisa de 16 vezes 3. Né? 16 vezes 3 vai dar 48. Certo? Só que 16, gente, é a mesma coisa do seguinte, ó. 16 é a mesma coisa de 8 vezes 2
né? 8 vezes 2 dá 16. E esse vezes 3 eu tenho que repetir, né? Porque a intenção é chegar em 48 vezes 3. Certo? Então, teria isso aqui. Raiz cúbica de 8 vezes 2 vezes 3. Isso aqui é igual raiz cúbica. 8, pessoal, é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Vezes 2 vezes 3. Certo? E agora a gente vai poder fazer isso aqui, ó. Agora nós vamos poder utilizar este argumento. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Isso tudo é igual. Aí observem, na minha primeira raiz aqui, ó, a potência é igual ao índice. Então dá para simplificar. Ó. Esse com esse. Simplifica. Vai ficar somente 2. E aqui, ó, índice 3, índice 3. Então, coloca índice 3 aqui. 2 vezes 3, 6. Certo? E aqui seria a nossa resposta final.